Olá pessoal, bem-vindos. Equação literal do segundo grau. A equação literal é aquela em que a variável, geralmente x, é dada em função de outras letras. Eu expliquei isso na equação literal de primeiro grau. Mas nós vamos rever isso. Vamos fazer uma revisão primeiro sobre a equação do segundo grau, a equação comum do segundo grau, que não é literal, não é isso? A equação pode ser completa. A equação completa é da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Com a diferente de zero, b diferente de zero e c diferente de zero. E em toda equação de segundo grau, o a é sempre diferente de zero. Por quê? Porque se ele for zero, a equação se torna a equação do primeiro grau. Veja bem. Por quê? Se o a for zero, esse termo ax ao quadrado vai dar zero. Vai sobrar apenas bx mais c igual a zero, que é a equação de primeiro grau. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o x, fórmula de Bhaskara, oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Certo? O delta sendo positivo, nós vamos ter duas raízes reais diferentes. O delta sendo igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais, a chamada raiz dupla. Se o delta é negativo, não há raízes reais. Nesse caso, as raízes existem, sim, mas não são números reais. São raízes complexas da forma x mais yi. E 2, a equação pode ser incompleta. Equação do segundo grau incompleta, b igual a zero. Se o b for zero, observe que o termo b aqui desapareceu, só tem a e c. Se o b é igual a zero, vai ficar apenas isso aí, não é? Porque 0 vezes x vai dar zero, na soma não vai permanecer isso aí. Nesse caso, quando b é zero, o x, a raiz, não precisa da fórmula de Bhaskara. É mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Nesse caso, nós temos duas raízes simétricas. Menos 5 mais 5, menos raiz de 2 mais raiz de 2, etc. E quando c é igual a zero? Quando c é igual a zero, observa bem, o termo c aqui não existe, é zero, tá? Então, nesse caso, os dois termos têm o fator x, as duas parcelas da soma. Então a gente fatora a equação colocando x em evidência, ax ao quadrado dividido por x dá ax, e bx dividido por x dá b. Nesse caso, uma raiz, eu escrevi aqui ao lado, uma raiz é necessariamente zero, uma raiz vai ser sempre zero, e a outra raiz é a raiz da equação ax mais b igual a zero, ou seja, é uma equação de primeiro grau quando você fatora. Então uma raiz é necessariamente zero, e a outra raiz é o oposto de b sobre a, menos b sobre a. Então está aí. Vamos agora então apresentar uma equação literal do segundo grau e vamos resolvê-la. Essa equação aí, olha bem, 2x ao quadrado mais x menos kx mais 2kx ao quadrado igual a zero. A variável é x, viu? Então nós vamos organizar o x ao quadrado com x ao quadrado e x com x. Então vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado mais 2kx ao quadrado, 2kx ao quadrado, mais x menos kx igual a zero. Eu estou organizando na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, na ordem decrescente dos expoentes da variável x. Observa que aqui 2 é fator comum e x ao quadrado é fator comum. Então nós vamos colocar em evidência o 2x ao quadrado em evidência. Então, ó, 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dá quanto? Dá 1. Mais 2kx ao quadrado dividido por x ao quadrado, coloca 2x ao quadrado sobre isso aqui. Vai cancelar 2. Cancelar significa o que, pessoal? Que dá 1, né? Vai cancelar x ao quadrado e vai ficar o que? K. Agora aqui, o que nós podemos colocar em evidência aqui?
fatorar o x, colocando o x em evidência, vamos lá, x dividido por x dá 1, menos kx dividido por x dá k, igual a 0. Observa aí a equação. Então, agora eu vou passar o x ao quadrado para cá, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica 1 mais k, x ao quadrado, mais 1 menos k, que multiplica x, ó, só passei o x para cá, igual a 0. Observe nessa equação que isso tudo aqui é o coeficiente a do ax ao quadrado. E isso aqui é o b. Então observa que essa equação ela é incompleta. Ó, ax ao quadrado mais bx igual a 0. Ela é incompleta, mostrei ela agora mesmo. Aquela que a gente fatora colocando o x em evidência. Uma raiz vai ser necessariamente 0. Lembra? Então agora nós vamos fatorar colocando o x em evidência. Certo? Então, colocando o x em evidência, olha bem, vou colocar um colchete aqui. Vou dividir toda essa parcela por x. X ao quadrado por x dá x. Não é isso? Então vai ficar o quê? 2 que multiplica 1 mais k, x. 2 que multiplica 1 mais k, x. Chegamos aqui. Mais 1 menos k que multiplica x dividido por x. X dividido por x dá 1, no produto não altera. Então sobrou o quê? 1 menos k, igual a 0. Aqui agora é que nós vamos resolver, veja bem. Aqui é um produto. Um produto em que um fator é x e o outro fator é tudo isso, ó, igual a 0. Tá vendo aí? X vezes esse fator todo igual a 0. Então veja bem, se eu multiplicar um número por outro e esse produto dá 0, é igual a 0, para esse produto dar 0, o que nós podemos concluir? Que um fator é 0, que o outro fator é 0, ou que os dois são iguais a 0. Então como é que nós fazemos? Uma raiz é 0, e eu vou ter que igualar tudo isso aqui a 0 e resolver. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, olha lá. Ax mais b. Nós vamos resolvê-la na próxima aula, porque eu estou com 30 segundos. Tá? Nós vamos continuar. Então a equação é incompleta, literal incompleta, uma raiz é necessariamente 0. Agora nós vamos igualar isso aqui a 0 e resolver a equação do primeiro grau. E a raiz vai sair em função, a raiz x vai sair em função de k. Tá certo? Então pessoal, até a próxima aula e obrigado.